Eu sei que é cedo para a gente se aprofundar no assunto, mas é sempre bom lembrar que cabe também ao torcedor gremista não transformar as eleições do clube em uma grande quinta série. Como eu já falei no começo do vídeo, né, a gente está muito longe ainda das eleições, mas aproveitando essa parada aí sem jogos do Grêmio e, né, uma calmaria aí no calendário e sobretudo pegando carona nos últimos acontecimentos, né, as entrevistas de Calef e antes mesmo a do Marcelo Marques, eu acho que o assunto ganha um corpo, vem à tona aí com certa relevância e eu já fiz um vídeo, né, depois que o Marcelo anunciou a candidatura. E agora, não que fosse novidade, não que a gente já não soubesse, né? Eu acho que foi foi menos novidade do que a candidatura do Marcelo, mas o Calef também oficializou a sua pré-candidatura. Não sei se é esse o termo certo, mas ele é um pré-candidato a presidente do Grêmio, né? Então essa é a polarização que todos imaginam, com o Denis Abraão ali, até que provem o contrário, correndo por fora. Gente, eu não vou aqui, né, mais uma vez repito, não vou aqui me posicionar, manifestar minha opinião, não pretendo fazer isso durante as eleições, durante ali o pleito, né, mas agora eu não faria mesmo se eu quisesse. Hoje, né, a gente está em junho, começo de junho, eu não faria mesmo se eu quisesse muito dizer para vocês qual é a minha opinião. Eu vi que no último vídeo ali algumas pessoas pediram para eu refletir, ponderar. Poxa, Lucas, a tua opinião pode ser importante, muita gente se alinha aí com as coisas que tu pensa, tu tá lá dentro, não sei o quê, né? Várias vezes eu acabo ouvindo isso e ponderando, de fato, né? Então não é uma opinião engessada, irredutível, mas assim, a minha sensação de momento é de não me manifestar, não me posicionar, mas como eu estava dizendo, hoje eu não poderia nem se eu quisesse. Por quê? Cara, e aqui entra o que eu quero dizer nesse vídeo, porque eu não sei ainda nada, ou quase nada, sobre as candidaturas principais. Eu não sei. Eu fiquei sabendo um pouco mais sobre a do Calef depois da entrevista que ele deu no Bagé e Rádio Imortal, né, em Collab. Ali ele falou por 3 horas e meia, eu assistia tudo e de fato ele se mostrou bem inteirado sobre várias coisas do Grêmio, enfim, conhecedor ali de vários cenários, falou que já estão ali articulando várias coisas sobre vários temas ali debatidos. Mas assim, cara, é só o que eu sei. É uma entrevista que não conseguiu abordar todos os pontos chave assim, de uma gestão do Grêmio, né? Uma coisa grande como essa. A entrevista do Marcelo, sobre a qual eu já falei um pouco mais no vídeo anterior, também, obviamente, esclareceu algumas coisas, mas foi um outro teor, foi um teor um pouco, resgatou a história da própria empresa, era um pouco mais novidade, né? Como eu disse, assim, ele se lançar. O Calef já é uma figura que já estava aí, todo mundo já meio que já sabia e tal. Então o Marcelo teve que partir de pontos, eu acho, mais assim, regressos, digamos assim, pontos anteriores ali, e a entrevista foi mais curta, enfim, então sei ainda menos sobre o que ele pensa em relação a várias coisas, a chapa, né, a candidatura como um todo pensa sobre vários temas. Então, como é que eu vou ter uma opinião formada hoje, como eu tô vendo que muita gente já tem, sem saber da missa 1/3? E eu acho que o torcedor gremista pede muito profissionalismo há muitos anos e pede e reclama quando vira uma politicagem ou quando as campanhas caem para um ridículo, né? Um candidato apela, o outro responde de forma meio patética e a gente fica dizendo, meu Deus, isso aqui é o Grêmio, olha o que os caras estão fazendo. Só que, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, se o sócio do Grêmio não elevar esse crivo de análise, de profundidade, vai continuar sendo tudo da forma como a gente sempre viu que funciona e tanto reclama.
Porque, no fim das contas, o show dá voto. No fim das contas, as banalidades dão ou tiram votos. A pessoa não sabe o que o candidato pensa sobre a categoria de base, o que ele pensa em fazer para impulsionar a base, mas não vai votar porque o cara foi jantar com uma gravata bordô que parece vermelha. Acontece, tô dando um exemplo hipotético aqui, não aconteceu com ninguém que eu saiba, mas é tipo isso, cara. Eu vou tentar aqui dar uns exemplos de forma, de forma igual aqui, vou usar só o Calef e o Marcelo na questão aqui, mas vou tentar dar exemplos positivos e negativos de pessoas que vão votar ou que não vão votar por motivos que eu considero pequenos, assim, ou rasos, né, ou beirando a quinta série, que me preocupa, cara. Me preocupa, né, porque o torcedor, primeiro, na minha opinião, nem tinha que ter opinião formada ainda hoje. A gente não tem insumo ainda para ter essa opinião formada. Se tu vai ter opinião formada hoje, tu tá te baseando no penteado de algum, ou na careca do outro, ou na roupa do um, ou na profissão do outro. Tu tá te baseando em migalha, que diz muito pouco sobre como vai ser essa gestão. Daqui a pouco o cara quer fazer um absurdo em relação à arena, o cara quer pintar a arena de vermelho, e tu vai votar nele porque ele tem um sapato mais bonito. Sabe? Daqui a pouco o cara fala assim, não, nós vamos fechar o Grêmio por 3 anos pra... Tô pegando exemplos exagerados, hipotéticos, só pra não, daqui a pouco não falar alguma coisa que tá no plano de alguém, tá? Nós vamos fechar o Grêmio por 3 anos pra dar um respiro aí, porque eu acho que a gente precisa se reenergizar e voltar com tudo depois, na Série D do Brasileirão. Daqui a pouco tu vai votar nesse cara e tu nem sabe que tá lá no plano dele isso. Né? E óbvio que eu repito, tô pegando exemplos exagerados, mas pode ter um monte de exemplo concreto num projeto de gestão de um ou de outro que te desagrade, ou que te agrade mais, ou que converse mais contigo, né? E aí, por exemplo, assim, pegar o Marcelo Marques, eu tenho visto muita gente declarando voto porque ele é um empresário bem sucedido. E aí, gente? Na chapa do Calef tem vários também, segundo o Calef, não sei se confere esse dado aí, com mais bala na agulha do que o Marcelo, ou pelo menos somando, sei lá. E aí? Pronto, já anulou. Mas ele vai comprar a arena. Tá, ele pode comprar a arena quando ele quiser. Poderia ter comprado ontem, pode comprar com o Calef presidente, pode comprar na outra, pode... Sabe? Tipo assim, não se iludam que o empresário, seja os do Calef, seja o próprio Marcelo, que esses empresários vão dizer assim, não, agora nós vamos ver quem é o menino que está despontando aí no futebol europeu, é o Estevão, vamos trazer o Estevão. Não pensem que vai acontecer isso, cara. E não pensem que tem almoço grátis, tá? Ou quando tem é muito raro, é muito pontual. É um almocinho aqui, uma sobremesinha ali. Não vai ter nenhum empresário despejando dinheiro para sempre ou por muitos anos em todos os processos do Grêmio. Tem o Soares aqui. Daqui a pouco tem uma outra oportunidade daqui a 5 anos. Mas não é assim, gente. Não existe mágica. Até o Textor, no fim das contas, ganha algo por trás dos negócios dele ali, sabe? Então não tem almoço grátis. Não tem, assim... claro que quando se fala de empresários apaixonados pelo clube, eventualmente tem uma sobremesa grátis. Mas não é uma gestão baseada no dinheiro do presidente ou dos dirigentes. Não existe isso, gente. Então, assim... Quem entrou correndo no Marcelo por conta disso, cara, debreia e pesquisa um pouquinho mais. De repente tu vai continuar dizendo, não, mas o Marcelo é o melhor. Beleza, pode ser que se encaixe muito mais nas tuas opiniões ali. Mas vamos aprofundar um pouquinho, né? Ou, sei lá, pessoas dizendo que não vão votar no Marcelo porque ele só sabe administrar panificadora, né? E futebol não tem nada a ver com isso. Cara, botar um cara que sabe... né, gerir um negócio de pão para gerir o futebol é tragédia na certa, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cara, também é raso, porque já teve gestores bem-sucedidos, né, presidentes bem-sucedidos do Grêmio que nunca foram síndico do prédio deles, foram advogados, sei lá, engenheiros ou, enfim, né, do Grêmio se a gente pegar, ampliar aí para todos os clubes grandes do Brasil, tem exemplo dos mais variados. Então, não quer dizer
não é garantia nem pro bem e nem pro mal, né? A profissão do cara. A gente pode pegar exemplos bem-sucedidos e mal-sucedidos em qualquer profissão, talvez, né? Ou em muitas profissões, né? Então, assim, isso aí pra mim não faz sentido. Aí, quer ver, ó, com o Calef eu consigo, acho, pegar 2 exemplos melhores pro bem e pro mal, assim, que são coisas, assim, bem... Não vou dizer quinta série, tá? Mas bem rasas, assim, tipo... Cara, tem gente que vai votar no Calef porque ele tá ao lado de Maicon e Darley. Cara, os dois são meus ídolos, adoro ambos, tá? Mas tu vai votar em alguém por isso? Isso aí poderia até ser uma cereja do bolo de uma candidatura que já te agrada por N fatores e daqui a pouco, vai, quer saber? E tem um vestiário ali foda ainda com o Darley, com o Maicon e tal, babá. Beleza. Mas, cara, tu vai votar nele por conta disso. De repente, todo o resto do projeto dele é uma tragédia. E tá, beleza, tem o Darley ali, que é um nome legal, e o Michael, que de repente, que vão fazer funções que nunca fizeram na vida, né? Que a princípio vai ser legal, mas sequer temos essa garantia, né? Mas, então assim, calma. Tu pode até estar predisposto ao Calef por algum motivo ou outro, mas pesquisa mais, entende melhor o que o Calef quer fazer sobre vários itens ali da governança, da não sei o quê, né? Então, debreia. Votar pelo nome, cara, é um erro que se comete muito na própria política partidária do Brasil, assim, né? E eu acho que quando se trata de ídolos, né, do Grêmio, a gente acaba, por vezes, incorrendo no mesmo erro. E eu também já vi pessoas dizendo que não vão votar no Calef porque, pelo mesmo motivo, olha que louco, o do Calef é interessante porque é raso na mesma medida, assim, para os dois lados. Eu vi gente falando assim, se ele já anunciou o Maicon como coordenador técnico, eu nem sei se é exatamente esse o termo, né, a nomenclatura do cargo ali, então é porque o Filipão vai bailar. E aqui eu nem vou entrar no mérito que o Calef deu a entender que o Filipão tem as portas abertas do Grêmio, se ele quiser ficar, ele fica, e o cargo é o de menos. O Calef fez essa vírgula lá no Bagé, né? Mas cá entre nós, cá pra nós, eu acho que o Filipão não fica. Se o Calef ganhar, eu acho que ele não fica. Eu acho que de fato o Calef não tá contando com isso, embora se o Filipão falar no final do ano, gente, eu quero ficar no Grêmio, tá? Sobretudo se ele falar publicamente isso, ele acaba ficando, porque eu acho que o Calef não fecharia essa porta. Eu acho que de fato ele abriria, mas eu acho que o Calef não tá contando com isso e o Filipão, percebedor disso, certamente vai perceber, ou já percebeu isso. Se o Calef ganhar, o Filipão também talvez não queira continuar, tá? Então, sendo bem sincero, eu acho que não teremos Filipão. Mas daí tu vai deixar de votar nele porque não vai ter o Filipão de coordenador técnico. Então, o planejamento perfeito pra ti é assim, ó, é Filipão de coordenador técnico. O resto, foda-se. O resto, se ele quiser vender a base pro Zafari e vender a arena pra Melnik e se desfazer de todos os jogadores da base e comprar uma máquina de fazer pipoca para botar na arena, porque é esse o projeto principal da campanha dele, tá tudo bem pra ti. Desde que o Filipão seja o coordenador técnico, é isso? Cara, porque tem gente falando, cara, não vou votar no Calef porque ele já botou o Maicon ali e isso significa que o Filipão vai sair. E eu até acho que significa mesmo, tá? Não vou entrar na vírgula do Calef abrindo a porta pro Filipão, que embora eu acredite que seja verdade as palavras dele, eu acho que na prática o Filipão não fica. Mas e aí tu vai deixar de votar no cara porque isso define teu voto, cara. Isso define o teu voto. O Filipão não tá, não dá. Então não dá. Então o Grêmio tá fadado ao fracasso, não tem como ser bem sucedido uma gestão que não terá o Filipão de coordenador técnico. É isso? Cara, porque assim, eu quero crer muito que seja uma amostragem pequena e talvez de pessoas que nem sócias do Grêmio sejam. Daí melhor ainda. Mas assim, é assustador o que eu tenho visto nas redes sociais. Pessoas querendo votar no Marcelo porque é empresário e acha que isso já está resolvido, porque ele vai injetar um monte de grana no Grêmio e vai salvar o Grêmio. Outras criticando porque ele não entende nada de futebol, o negócio dele é pão. Aí o outro falando, meu Deus, Maicon e Darley, esse é o Grêmio que eu quero. Daí o outro falando, não, mas sem o Filipão não é o Grêmio que eu quero. Cara, meu Deus do céu, tudo isso que eu falei são elementos
que podem te ajudar a compor o teu voto. Eu não estou dizendo que o Marcelo Marques ser um empresário bem-sucedido não conta em nenhum momento favorável ou desfavoravelmente, eu acho que nesse caso favoravelmente a ele ser presidente do Grêmio. Eu não estou dizendo que as presenças de ídolos ao lado do Calef não seja uma coisa do caralho também, legal, e que podem contar favoravelmente. Eu não estou dizendo que o Marcelo também não tem questões que preocupam, que o Calef não tem tantas outras que também preocupam. Eu não estou dizendo que tudo isso são baboseiras ou as pessoas que pensam dessa forma estão erradas. Eu só estou dizendo que isso são tijolinhos, pequenos tijolinhos de um muro que a gente vai ter que construir antes de dar o nosso voto. Não vota no Calef porque tem o Derlei do lado. O Derlei também é meu ídolo, mas isso é muito pouco, cara, para entender o que ele pensa sobre a gestão como um todo. Não vota no Marcelo porque ele é um empresário bem-sucedido. Isso é legal também, mas não é suficiente para garantir que vai ser uma gestão bem-sucedida. Tem muita coisa, muita nuance que a gente vai precisar descobrir ainda, né? O Calef talvez tenha dado um pouco mais essas tintas já, repito, por conta de uma entrevista mais longa, mas certamente o Marcelo também vai ter oportunidade de desenvolver mais o que ele pensa, o que a chapa dele pensa, e o próprio Calef vai costurar também outros detalhes que ali não foram abordados, e teremos talvez debates, né, com os candidatos juntos. A partir disso tudo a gente vai ter muito mais tijolinho para botar nessa... E de repente, se tu decidir porque tu achou que tá muito parelho, mas pra ti o cara ser um empresário faz a diferença, vota no Marcelo. Se tu achou que tá muito parelho, mas porra, um vestiário com Derlei e Maicon é uma coisa que tu queria muito ver, vota no Calef. Mas isso tu achou muito parelho, cara. Porque tu tem que analisar todos aquele bloco de tijolos abaixo desses últimos ali, que talvez fiquem mais vistosos para quem passa. Então é isso que eu penso, a gente com essa cabeça de quinta série vai acabar levando as eleições para um caminho de quinta série. Porque se os candidatos e as campanhas começarem a perceber que a galera só valoriza isso, eles vão bater nisso. Aí o Marcelo Marques vai ficar dizendo porque eu sou empresário, porque o dinheiro, porque eu sei o quê, e o Calef vai explorar também, o Derlei, daqui a pouco vai trazer o Jardel para a campanha dele, e aí nós vamos ficar nessa loucura, velho. E a galera aplaudindo essas loucuras, né? Aplaudindo o supérfluo, aplaudindo questões que são relevantes, mas que não são tão longe de ser as únicas com relevância nesse processo todo, sabe, gente? Então, eu acho que a galera, os sócios gremistas, né? Porque tem muita gente que faz barulho na internet também e nem vota, né? Mas os sócios gremistas, assim, eles têm que estar muito... Eles têm que entender a responsabilidade deles. Porque há uma... Votar para um presidente do Grêmio é algo muito importante, cara. É algo que vai mudar os próximos 3 anos do Grêmio de forma direta e talvez até os outros na sequência ali de forma indireta. Então, assim, velho... acordar um belo dia, olhar a chapa e achar quem vai votar em quem achou mais bonitinho, ou em quem tá com os amiguinhos mais legais do lado, ou em quem falou mais alto, ou em quem falou mais baixo. Cara, não, velho, não. Eu acho que a gente tinha que, inclusive, ler o projeto das duas candidaturas, assim, o projeto inteiro, sabe? Antes de sair votando. Eu nas últimas, acabei lendo, e não que isso seja totalmente suficiente para garantir um bom voto, né? Eu votei no Guerra, porque foi o que eu achei lendo tudo e conversando com algumas pessoas que me contataram também pessoalmente, eu achei mais interessante. E muita coisa do que estava prometida não foi cumprida, muitas outras também aconteceram de formas distintas e tal. Mas pelo menos a gente tem um indício, a gente tem registrado coisas que a gente pode cobrar depois. Olha aqui, ó, tava escrito isso, né? Não dá para depois o cara ter um plano de gestão que já é tosco de nascença, ganhar a eleição e gerir o Grêmio de uma forma tosca e dizer, gente, mas era isso que eu queria fazer desde o início. Vocês que votaram em mim. Eu não sabia, eu tava tão ligado no Maicon, na marca Espanha, não sei o que eu nem vi que teu plano era tosco desse jeito. Bom, velho, então a culpa também é tua. Desculpa, sabe? Desculpa. Mas vamos nos debruçar nessas candidaturas e entender com a cabeça
Essa é a hora da cabeça, não do coração. O coração deixa pra cancha, deixa pra quando as três cores, quando o Grêmio, eu falei três cores aqui, parece que a campanha do Calef usa isso, né? Então, quando o Grêmio, quando o tricolor, deixa o coração pra quando o tricolor entrar em campo. Porque agora, nas urnas, vai com a cabeça, que faz mais sentido. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.